Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa palavra que o Senhor tem preparado para nós. Precisamos de Ti, Senhor. Quando muitas vezes nos encontramos fracos e achando que somos fracos, precisamos do Teu cuidado, de Teu encorajamento. Tu és o Deus de toda consolação. Oh, Senhor, nos consola, Senhor, mediante, Senhor, tudo que vem acontecendo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Por outro lado, Senhor, queremos ser úteis a Ti. Não queremos ser encontrados, Senhor Jesus, ansiosos, ser encontrados desapercebidos, mas queremos ser sóbrios e vigilantes quanto à Tua volta. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Trabalhe em nós. Cuide de cada irmão que irá ouvir essa palavra, que está ouvindo essa palavra. Cuide de cada um, Senhor, a ser encorajado, Senhor, por Ti, Senhor. No momento tão difícil que vivemos, só o Senhor para nos encorajar, para nos dar direcionamento. Oh, Senhor, não queremos estar perdidos com as pessoas desse mundo, sem esperança, sem destino. Nós temos um destino. O Senhor tem nos dado destino. Queremos perseguir esse destino, Senhor. Oh, Senhor, nos ajuda a perseverar. Queremos continuar rumo ao reino, rumo à Tua glória. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Seja com essa palavra. Nos encoraja, Senhor. Precisamos de encorajamento. Precisamos de direção. Senhor, carrega conosco os fardos de nosso viver, da nossa vida. Queremos, Senhor, ainda mais ser úteis a Ti. Oh, Senhor Jesus amado, tem misericórdia de nós. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Amém, irmãos? A palavra dessa semana é baseada na mensagem do Alimento Diário Embaixadores de Cristo, cujo título é Quando Sou Fraco, Então Sou Forte. Em cima de 2 Coríntios 12, 10. 2 Coríntios 12, 10. Irmãos, a metade da semana já começa, umas primeiras mensagens que nós ouvimos já no período da pandemia, né? Um período que tem nos deixado um pouco triste, né? Por estarmos ainda tão encurralados dentro de nossas casas, né? Mesmo já tenha, né, uma flexibilidade, mas ainda há restrições, pois a pandemia não parou, né? O número de pessoas ela tem sido acometida diariamente, são muitas ainda, né? Muitas pessoas têm sido acometidas e muitos ainda têm morrido, né? Têm sofrido com isso. E nós, né, também não estamos a par disso tudo. Nós estamos distantes disso tudo, aliás. A gente também tem sofrido com essas dificuldades, né? A pandemia, de fato, é uma dificuldade muito grande, uma restrição muito grande, né? E não só a pandemia, mas as consequências dela em nossas vidas, né? Seja no trabalho, seja na família, seja no relacionamento interpessoal, em nossa casa, né? Então tem trazido muitas coisas, irmãos, à tona em nossa vida humana e espiritual, né? Senhor Jesus, isso tem nos feito sofrer, né? Sofrer. Mas a gente sabe, irmãos, que a pandemia não é algo acaso, não é algo que ocorreu apenas agora ou ocorreu apenas porque aconteceu, né? De estar aí um vírus acometendo todo mundo de doenças. Não, irmãos. É algo que já vinha predito na palavra do Senhor e ela tem uma finalidade, né? Vai ver qual é a finalidade das provações que nós passamos. Né? No caso, a pandemia se enquadra na dela, né? Mas qual a finalidade de tudo que a gente passa, né? Então, o cumprimento, irmãos, a profecia do Senhor, de fato, ela tem acontecido, né? Um dos versículos que fala da profecia do Senhor em relação à pandemia, né? Elas compõem, né? Ou estão dentro né? Os sinais da volta do Senhor. A gente sabe que o Senhor está próximo de voltar, irmãos. A gente já viu várias vezes sobre aquela mensagem de Daniel, sobre a série das semanas, né? E o ponto forte daqueles itens, irmãos, é que o Senhor ele parou o cronômetro há 2000 anos atrás, aproximadamente, e nós estamos na misericórdia do Senhor. Você e eu estamos na misericórdia do Senhor, quanto a ser vencedor. E muitas pessoas que não têm o seguinte da misericórdia do Senhor para poder receber o Senhor. Temos o amor do Senhor, de fato, é muito misericordioso, né? Ele não retarda a sua promessa, né? 2 Pedro fala sobre isso, né? 2 Pedro 3:8 fala que, 3:9, né? O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, né? Seja, irmãos, julgar demorada porque acha que o Senhor não voltará tão cedo, seja julgar demorada porque esteja
querendo demais a vinda do Senhor, né? Mas o Senhor não é demorado, Ele é longânimo, irmãos, longânimo para conosco. Ó Senhor, não querendo que nenhum pereça, sendo que todos cheguem ao arrependimento. Então o Senhor, irmãos, de fato, Ele tem esse cuidado, né? Esse amor para conosco. Querendo que sejamos os filhos de varão, sejamos preparados para reinar com Ele. Então, Ele não julga demorada a sua volta, né? Não podemos julgar assim. Temos que, de fato, achar a misericórdia do Senhor em tudo, né? Mas, do outro lado, temos que aproveitar, irmãos, né? Por embora o Senhor seja longânimo, ele tem o seu tempo, tem o seu dia de voltar. E nós temos o nosso tempo nessa terra. Então, vale a pena a gente se aproveitar hoje esse tempo que nós temos para se preparar quanto à volta do Senhor, se preparar quanto ao nosso crescimento em vida. Como tem, irmãos, tem estado sua preparação para a volta do Senhor? Você tem sido vigilante, sóbrio, ou tem estado ansioso, aperreado, ou tem estado, irmãos, em condição negativa diante de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus, quanto a pecado, quanto a fazer coisas de forma independente de Deus? Como tem sido nossa vida espiritual, irmãos? Tudo isso, irmãos, ainda a longanimidade do Senhor fazendo com que tenhamos tempo de ser aperfeiçoados para poder reinar com o Senhor. Se estamos vivos, irmãos, e o Senhor não voltou ainda há tempo para você e para mim, né? Ainda há tempo para nós. Vamos, de fato, ó Senhor Jesus, aproveitar cada oportunidade. Louvado seja o Senhor. Então, voltando aqui para Lucas, esse capítulo 21, versículo 9, diz assim, ó. Lucas 21, 9, fala: quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se a nação contra a nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias. Aqui é o ponto que eu quero tocar: epidemias, né? E fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus, né? Veja aqui que é o indício da volta do Senhor, né? A gente não pode se espantar com isso, né? Senhor Jesus, se espantar com tais acontecimentos, mas deve abrir em nós um alerta, um grande alerta quanto à proximidade da volta do Senhor. Na ordem aqui dos fatores, fala de que haverá terremotos, guerras, né? O Senhor fala para não se assustar, mas entre eles, ele fala que haverá epidemias e fome em vários lugares. Epidemias e fomes em vários lugares. Então, o que está acontecendo hoje é o quê? Mas epidemia, né? Talvez na Bíblia não existisse ainda a palavra pandemia, pois é a palavra moderna que refere-se ao mundo, né? A uma epidemia em escala mundial, porque a epidemia é em escala ainda regional, né? Só em um continente ou em um país. Mas aqui pandemia seria escala mundial. Então eu vejo assim que a Bíblia já profetiza para nós tais acontecimentos, bem como também está registrado em Apocalipse capítulo 7, 6. Apocalipse 6, quando o Senhor começa a abrir os selos, né? Os selos referentes ao cumprimento final e máximo da vontade do Senhor. No quarto selo ele fala assim, ó: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem, e olhei, eis o cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo este chamado de morte, o inferno, e o estava seguindo, e foi-lhe dar autoridade sobre a quarta parte da terra para matar, né? Então é o cavaleiro ou o selo da morte. Ele fala assim: a espada, matar como? A espada, pela fome e com a mortandade. Mortandade no original de fato é epidemia, é peste, né? Pandemia, né? Então veja mais um item aqui na Bíblia que mostra para nós que o Senhor utiliza esse meio para poder julgar a terra e julgar os homens e provar-nos, né? Amém? Outro versículo agora no Velho Testamento é Jeremias 24. Os irmãos possam em casa ler esses versículos, irmãos, para ficar a par, atento, né? Estarmos cientes quanto a isso, né? Senhor Jesus amado. Vejamos que capítulo 24, versículo 10, ele fala assim: eu enviarei contra eles a espada, a fome e a peste. Peste é de fato também epidemia, né? Que é o nome que se dava na antiguidade à epidemia, peste, né? Outro versículo é Ezequiel 14, 21. Por assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar aos meus 4 maus juízes, a espada,
a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém para eliminar dela homens e animais. Então veja assim, irmãos, que a Bíblia deixa claro para nós. Pense bem, irmãos, olha. Os irmãos que têm a minha faixa etária de idade ou mais, lembram na mudança do milênio, né? Ou seja, do século XX para o XXI, quando as pessoas ficaram muito com medo e havia uma profecia do Nostradamus dizendo que na virada do século aconteceria o fim do mundo, né? Então as pessoas começaram a construir cavernas, começaram a construir tocas e se homiziaram nesses lugares com medo do mundo se acabar quando virasse o milênio. Muita gente estava em festa e nada aconteceu. Em 2012 havia uma profecia dos escritos maias achados, né? Que também aconteceria vários eventos sobrenaturais e poderia ocorrer o fim do mundo. Inclusive foi criado um filme chamado 2012, e hollywoodiano, e tem aí nas streams de filme, onde acometeria a Terra de um grande evento e assim toda a Terra se acabaria, né? Ou a vida nela se acabaria. Aconteceu o que, irmãos? Nada. Por que, irmãos, nada dessas profecias aconteceram? Porque a única profecia que aconteceu, tem acontecido e acontecerá é as profecias de Deus. Deus, irmãos, quando fala, 90% do seu falar é de profecia. Quando ele fala, irmãos, ele promete. Então, irmãos, hoje tem falado para nós e já falou na sua palavra e tem prometido para nós que ele vai voltar e vai julgar todas as coisas, tudo conforme a sua palavra. Então, irmãos, se algum de nós tem essa dúvida em seu coração, em seu íntimo, desfaça essa dúvida. Creia na palavra de Deus, que ela é fiel, irmãos. Ela não falha. Ela não falha. Nunca falhou e nunca falhará. Tudo que Deus falou se cumpriu e tem se cumprido. Então vamos de fato, irmãos, aproveitar tal falar que nós temos tão precioso e praticar, amém? Se preparar quanto a isso. Então, para qual a finalidade, irmãos? Tudo que temos passado é para expor, irmãos, tudo que é negativo em nós, limpar nossas impurezas, né? Pedro já falava isso na sua carta. 1 Pedro 1,7 fala assim, ó. 1 Pedro 1,7. Para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada por fogo, reino de louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, afinal do que? Apurar a vossa fé. E o capítulo 4, versículo 7, ou 4,12. 1 Pedro 4,12. Acompanhem, irmãos, com a Bíblia em casa, amém? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Sua vida está em meio a um fogo ardente, tem sido provado, situações têm acontecido. Não estranheis, porque ele tem uma finalidade, é provar-lhe. Provar o quê? A sua fé. A finalidade das provações é provar a nossa fé. Nossa fé é como um ouro, e um ouro precisa ser purificado, né? Muitas coisas impurezas estão agregadas à nossa vida espiritual que precisam ser limpadas. E esse limpar, como assim como no ouro, vem pela alta temperatura. E essa alta temperatura, irmão, nos causa dor. É como um queimar interior. Então, irmão, se você não está interessado nesse queimar interior, permaneceremos impuros e quando o Senhor voltar, não seremos qualificados para reinar com Ele. Então, as situações vêm sobre nós é para podermos nos purificar. Purificar da nossa condição. Qual é a sua condição? Qual for sua condição, como eu já falei no início da palavra, se você está vivo e o Senhor não voltou ainda dá tempo para a gente se arrepender e voltar ao Senhor. Amém, irmãos? Criamos nisso. O caminho é perseverar. Para trás, irmãos, a gente não pode andar mais, nem estacionar. Amém? Louvado seja o Senhor. Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Então nada, irmãos, é extraordinário nessa terra para nós, nem deve ser. Pois tudo ainda é parte do trabalho de Deus em nós, para que possamos ter nossa fé aprovada na volta do Senhor. Amém? Temos diante de tais situações de aprovações, né? A gente deve, de fato, se voltar para o Senhor, né?
Então, irmãos, essa foi só apenas a introdução, baseado no que temos passado hoje, a contextualização da nossa vida, da epidemia, da pandemia atual, né? E algo também constou no alimentiário. Mas agora eu vou entrar no tema propriamente dito da penúltima semana do alimentiário. Estamos acabando a metade de Corinto. A gente vai iniciar daqui a pouco o Tessalonicenses, mas a gente não pode desprezar aquilo que tem sido falado para nós em Corinto, que é muito precioso, né? Muito precioso mesmo. Então hoje a gente vai falar sobre o contexto da segunda carta aos Coríntios, né? Vamos lá ler alguns versículos antes. 2 Coríntios 12, 14. Vou frisando os pontos desse contexto. Podemos entender ele bem direitinho, né? 2 Coríntios 12, 14. E vamos entender desse contexto a pessoa de Paulo, né? O Paulo humano, né? Não o Paulo que nós consideramos às vezes como um homem, grande homem espiritual, que foi de fato, né? Mas também era um homem humano, né? Com debilidade, deficiências e fraquezas. Capítulo 12, versículo 14, ele fala assim, ó: Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás de vossos bens, mas procuro vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então a ênfase que ele deu aqui aos irmãos é pela terceira vez. Ele está dizendo que foi ia a terceira vez visitar os Coríntios. Ele visitou o Corinto 3 vezes, uma para levantar a igreja, uma segunda mais rápida, e a terceira vez ele ficou um pouco mais tempo ali para ver a condição dos irmãos Coríntios, porque ele amava os Coríntios como um pai, né? Capítulo 3, versículo 1, fala assim: Esta é a terceira vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhos, toda a questão será decidida. Então, vamos fazer aqui a terceira vez também, vamos ver. Senhor Jesus, 2 Coríntios 2, 1 a 4, ele fala assim: Isto liberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-se convosco em tristeza, porque eu vos entristeço. Quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto vos escrevi para que, quando for, tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em toda vós a minha alegria e também vós em a vossa. Porque, no meio de muito sofrimento e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para ficar entristecido, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Isso aqui foi 2 Coríntios 1, 2 Coríntios 2, do 1 ao 4. Para finalizar, capítulo 10, versículo 13 a 15. Tudo em 2 Coríntios, né? Senhor Jesus, nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos os limites da esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira agradecidos entre vós, dentro da vossa esfera de ação. Então, li os versículos referentes, mas agora eu vou compartilhar um pouco, né? Paulo escreveu 1 Coríntios sobre casos que aconteciam em Corinto. Uma irmã chamada Chloe visitou Paulo lá em Éfeso e ele sim relatou tudo o que estava acontecendo em Corinto, como fala em 1 Coríntios. E nisso ele foi motivado a escrever a carta 1 Coríntios para os coríntios, tratando desses problemas que a irmã passou, né? Então ali ele trata de 11 problemas. Graças ao Senhor, na segunda carta ele mostra para nós que os problemas foram sanados e o Senhor pôde restaurar a condição ideal da igreja em Corinto, né? Amém? Porque ele apresentou Cristo também na carta como sendo a solução de todos os problemas que acontecem na nossa vida espiritual, humana e cristã. Entretanto, irmãos, na segunda carta ficou algo pendente que ele passou a tratar. Perdão. O que foi? Os coríntios receberam visitas dos judaizantes. Os judaizantes eram judeus que creram em Cristo, mas não deixaram as práticas judaicas. E eles tentavam infundir essas práticas judaicas dentro da igreja em Corinto e onde eles passavam. Práticas que eram desnecessárias, não tinham mais nenhuma finalidade espiritual no Novo Testamento, no ministério do Novo Testamento, né? É a nova aliança. E mais eles tentavam incutir isso, atrapalhando assim
o ministério de Paulo e o falar ideal, o falar profético daquela época para a igreja em Corinto, as igrejas onde eles passavam, né? Mas especialmente aqui em Corinto, quem estamos tratando. E os coríntios esqueceram de Paulo. Paulo tem sido o pai deles, aquele que tinha chegado lá, pregado o evangelho, gerado, cuidado. Corinto foi a segunda cidade onde Paulo passou mais tempo e visitou mais de uma vez, né? Então Paulo de fato tinha muito cuidado dos coríntios, mas eles abandonaram e não deram mais ouvido falar de Paulo, a ponto de ele falar que quando ele foi lá não foi nem mesmo tão bem recebido como deveria ser recebido, né? E isso deixou Paulo triste, irmãos. Aí nisso ele começa a fazer uma defesa do seu apostolado, né? Dizendo que ele de fato tem sido qualificado não por homens, tem sido comissionado não por homens, mas por Deus. E para com eles, para os coríntios, Paulo não era apenas um mestre, um prospector, um professor, não, ele era um pai, porque ele tinha gerado os coríntios, né? Então, para os coríntios, Paulo de fato era um apóstolo, alguém que foi enviado para aquela cidade para levantar e cuidar daquela cidade. E eles deveriam ouvir o falar de Paulo, né? O falar do qual o Senhor deu e comissionou a Paulo. E Paulo fala um ponto aqui interessante sobre a esfera de ação, porque os judaizantes, eles tinham a esfera de ação deles, né? Era Jerusalém. Quando a igreja iniciou em Jerusalém, muitos judeus se converteram ao Senhor, né? E depois da perseguição levantada pelo Império Romano, houve a diáspora, né? Ou seja, os judeus começaram a se espalhar pelo mundo, né? Então o Corinto tinha judeus, já era diáspora, né? Mas entretanto esses judeus de Jerusalém que começaram a ficar velhos, envelhecidos, com costumes ainda que não quiseram deixar, eles começaram a viajar e levar essa palavra distinta, uma palavra diferente, né? Relativo à lei mosaica, né? E isso levou a desnortear, a desconcentrar, a descentralizar os irmãos em Corinto do plano de Deus, né? Da vontade de Deus, né? Então, Paulo fala da esfera de ação. A esfera de ação deles era onde eles estavam, em Jerusalém. E Paulo fala que não interferir na esfera de ação de ninguém. E porque eles iriam interferir na sua esfera de ação, né? Paulo deixou claro para ele que Deus tinha uma medida para cada um. Tanto o versículo no original fala régua, né? Uma medida de esfera de ação. Então, o seu esfera de ação é lá, Jerusalém, a Judéia, né? E ele falou, minha esfera de ação, eu fui comissionado para os gentios, né? Então, minha esfera de ação é os gentios. E Corinto ficava na Grécia, era uma região gentia, né? Então, essa esfera de ação não foi respeitada e Paulo tanto falar sobre isso. E estava tentando convencer os coríntios do seu apostolado, coisa que não era mais necessária, né? Então, qual é a ênfase dessa palavra nesse sentido? É a palavra restrição, régua, né? Que é régua e restrição, né? Deus ele põe um limite de restrição na ação de cada um, né? Tanto de Paulo tinha o seu limite, como os judaizantes, nós também temos o nosso limite, a nossa esfera de ação. E nós precisamos nos manter obedientes a isso, irmãos. Não só no lado espiritual, que eu vou tratar daqui a pouco, mas também no lado humano. Você tem sido obediente à restrição que Deus tem colocado em sua vida? Veja bem, tudo pode ser restrição. Pandemia foi uma restrição que Deus colocou, né? Daqui a pouco eu falo sobre ela, né? Mas na sua vida pessoal, eu quero tratar agora da sua vida pessoal, né? O seu negócio, sua família, seu trabalho, os estudos, por exemplo, o trabalho, um negócio. Você tem feito negócios escusos, negócios que não é da vontade de Deus, que aí contra os princípios de Deus, você sabe que é contra a vontade de Deus? Então, irmãos, muitas vezes o negócio parece bom, mas não é da vontade de Deus, né? Não é aquilo que a gente sabe que Deus preza, né? É contra os princípios de Deus, né? Vai contra até mesmo as leis humanas, né? Então, esses negócios, irmãos, embora vantajosos que sejam, podem nos custar o reino, por exemplo, né? Pode nos custar o sossego, a gente não sabe o que é isso, né? E Deus ele não permite que algo aconteça ou você faça, a gente fica chateado, mas Deus está entendendo e está restringindo-nos porque quer nos guardar, está tratando conosco, né? Futuro, por exemplo, nosso futuro, a gente tenta traçar nosso futuro de um jeito, né? O Senhor vem levando-nos para outro lado, eu sou restringindo a direção que temos que ir, a gente vai querer ir em contra o Senhor, o trabalho também, um emprego que nos vai distanciar o Senhor da vontade do Senhor, ou que seja algo que não é proveniente do Senhor, né? Os estudos também, o que vamos fazer, o que vamos estudar, tudo isso, irmãos, né? Não pode tomar e ocupar o lugar do Senhor, e nem pode ser algo que a restrição do Senhor a gente está descumprindo, né?
Irmãos, a gente descumprir a restrição do Senhor, as consequências não são boas, né? Muitas vezes tem algo que pode ser consertado, né? Tem coisas, irmãos, que não tem mais conserto, né? Se fizer algo, irmãos, que não tem mais conserto, que não tem mais volta, irmãos, é muito triste, né? As consequências podem perdurar por toda a nossa vida, porque a gente não foi obedecer ao Senhor. A gente viu o caso de Eva, né, que não obedeceu ao Senhor, a restrição de Deus. Qual foi a restrição de Deus ali para Eva? Não toque nada de conhecimento bem e mal, nem olhe para ela, né? Eu vou colocar as meninas para algum lugar, minhas filhas, né? Um supermercado, um canto, que elas chegam, que elas vão pegar, olha só, não toque, não pegue, nem olhe. É a brincadeira que eu faço com elas, né? Mas é como Deus disse para Eva, não pegue, não toque, nem olhe. Passe longe, né? Mas Eva, ela não ouviu a restrição do Senhor. E a consequência nós pagamos até hoje, né? Veja assim, irmãos, que do mesmo jeito também, não só Eva, Adão também fez, né, irmãos? Veja também assim que em tudo nossa vida tem essas consequências. E Deus ele nos restringe por causa disso. A gente teve um caso aqui bem rápido, o caso de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. O povo de Israel pediu um rei muito a Deus. E Deus ele deu um rei ao povo de Israel. O primeiro rei foi o rei Saul. Então em Samuel, 1 Samuel 13, é só um parênteses aqui, irmãos, bem rápido, para a gente poder continuar no tema de Paulo, né? Mas é contextualizado com o ponto da restrição, né? 1 Samuel 13, versículo 8, ele fala assim, esperou Saul 7 dias. Isso aqui, irmão, Saul, ele saiu para a guerra contra os filisteus, os amalequitas. Amalequita na Bíblia, os amaleques, né? Tipificam a carne, porque a Bíblia só fala que contra os amaleques haveria luta de geração em geração. Então, a primeira luta que houve contra os amaleques foi lá em Moisés, ao sair o povo do Egito. E aqui, veja, depois de mais de 500 anos, ou 400 anos, se eu não me engano, está Saul lutando novamente com os amaleques, né? Então, o Senhor deu uma ordem a Saul. Qual foi a ordem de Saul? Matar todos os amalequitas, sem deixar nada. Matar os animais, tudo, irmãos, não deixar nada. Porque tem uma representação espiritual nos amalequitas, né? Então ele fala aqui que mas aqui no capítulo 3, versículo 8, fala assim, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto, a oferta pacífica, ofereceu o holocausto ao Senhor. Então essa outra guerra aqui, irmãos, eu me confundi um pouco. Essa segunda guerra aqui que eu quero tratar, aquela maleta foi uma situação que já é outra, né? Aqui Saul tinha lutado contra os filisteus e quando ele conquistou, Samuel falou para ele que esperasse 7 dias para que ele chegasse e assim fizesse a oferta ao Senhor. A gente sabe que as ofertas no Antigo Testamento eram feitas apenas pelo sacerdote. Isso era uma restrição colocada por Deus, uma restrição de Deus. Apenas os sacerdotes poderiam oferecer sacrifício a Deus. Então, Saul esperou 7 dias e Samuel não chegou. Então ele disse, trazei-me aqui a oferta e os holocaustos. Aí ele pegou e ofereceu. Saul, como rei, não poderia oferecer holocausto, apenas o sacerdote pode oferecer. Foi uma restrição colocada por Deus, né? Mal acabaram de ele oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe ao encontro para saudar. Samuel perguntou, o que fizestes? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas no dia aprazado, e que os filisteus já tinham ajuntado em Miquimais, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim em Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocaustos. Vejamos que a desculpa de Saul foi boa, né? Samuel firmou um prazo, ele deixou o prazo passar, não chegou a tempo. Então, circunstancialmente, Saul estava cercado pelos filisteus, achava que ia ser atacado e precisava da benevolência, né, do Senhor. E assim ofereceu sacrifício ao Senhor, mesmo sem poder pela lei, né? Mas Samuel responde, procedesses neciamente. O que é neciamente, irmãos? É erroneamente, de forma
irresponsável, assumindo um compromisso que não era seu, né? E não aguardar o mandamento que o Senhor, ou seja, o mandamento do Senhor. Agora o Senhor, confirmando o teu reino, teu Deus ordenou, né? Pois teria agora o Senhor confirmar o teu reino sobre Israel para sempre. Veja que ponto interessante. Deus tinha um plano para Saul. Queria confirmar, é o primeiro rei, Deus queria confirmar o reinado de Saul. Essa oferta seria que Samuel iria proceder, confirmaria o reino de Saul para sempre. Ou seja, a gente sabe, irmãos, que Jesus nasceu de Davi, não foi? E Davi não é a linhagem de Saul. Davi foi outro rei escolhido por Deus para assim de Davi sair a linhagem até Jesus. Então, quando Saul fez isso, ele, por ter agido dessa forma, não respeitando a restrição de Deus, ele foi tirado do plano de Deus. O plano de Deus era que ele fosse, de fato, né, tivesse o reino confirmado, né? Mas, infelizmente, ele frustrou o plano de Deus, porque foi desobediente, não obedeceu à restrição de Deus. Por isso, nós temos que obedecer fielmente aquilo que Deus propõe para nós. O que Deus restringe para nós, não vamos usar os nossos pontapés, nossos pinotes, ou nossas ideias e vamos tentar fazer de todo jeito, toda forma, ou de uma maneira única, né? Mas temos que, irmãos, respeitar aquilo que Deus, os limites colocou para nós, é a nossa vida, né? Seja humano, negócio, trabalho, na família, o futuro, tudo isso, irmãos, é o guardar a Deus, o trabalho a Deus em nós para que a gente possa reinar, né? Louvado seja o Senhor. Nós vamos trocar, irmãos, o reino por coisas efêmeras, passageiras dessa terra. Louvado seja o Senhor. Então, o 14 falou assim, ó: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Veja, irmãos, que o Senhor, de fato, Ele, Senhor Jesus amado, quer que a gente obedeça a Ele muito mais do que faça coisas, irmãos. Então precisamos obedecer ao Senhor, né? Às vezes o que o Senhor quer de nós não é que façamos coisas, mas que obedeçamos a Ele, né? Aquilo que Ele preparou e determinou para nós. Então a gente vê assim, irmãos, nesse caso de Esaú, como é importante estarmos debaixo da restrição de Deus. Mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, mas a restrição de Deus é salvação e a vontade de Deus, é o mandamento de Deus. Não vamos contra isso, amém? Então a gente vê que isso é a vontade do Senhor. Mateus 7,21, voltando ainda ao teu da mensagem, diretamente, né? O versículo que ele conhece que fala assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entraram no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja como Deus deixa claro que o reino dos céus, entenda que tem o reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus vai da eternidade a eternidade, do início ao fim. E o reino dos céus está no meio. Nesse período que nós vivemos, desde a crucificação de Cristo até o milênio, é chamado de reino dos céus. Então, a parte da recompensa do reino, do vencedor, o galardão, é reino dos céus. E esses só será dados a esses que fazem a vontade de Deus. Amém? Então, possamos ser esses que fazem a vontade de Deus. Atos 16, 6 a 10 mostra outra restrição de Deus, né? Outro exemplo de restrição. Isso tudo dentro do contexto de a linha de ação, né? Restrição de Deus, né? Contra todos os aspectos. No caso, a lei de Paulo era territorial, no serviço a Deus. E aqui, no nosso caso, no caso que eu vou apresentar aqui, já outra restrição a Deus quanto aos fazer sua vontade, né? A pregação do evangelho. Ele fala aqui, ó: percorrendo a região de Frígio Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Veja que Paulo estava indo para na sua segunda viagem missionária e ele foi impedido, restringido pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia. Veja quanto forte, né? Como é que você é impedido de fazer algo que aparentemente é a vontade de Deus. Só percebemos isso, irmãos, se tivermos uma comunhão íntima com Deus, no Espírito, né? Que a gente percebe a vontade de Deus em todas as coisas, inclusive no seu serviço, na sua vontade, né? Por isso que a gente não deve, pode também comparar a vida da igreja, irmãos, com outros grupos cristãos. Nós temos a nossa esfera de ação. Nossa esfera de ação, irmãos, não é ser um grupo de massas, de muita gente, de fato.
E no nosso falar, né, um falar um pouco mais forte, né? Uma palavra mais firme, uma palavra mais, eu posso dizer para os irmãos, pesada, né? A gente está vendo um pouco sobre Coríntios, vai ver um pouco sobre Tessalonicenses, como um falar pesado, né? Um falar que não é para criança, é um falar que é de crescimento de vida, né? Então, irmãos, precisamos valorizar a vida da igreja e entender a nossa esfera de ação, nosso enquadramento, né, no mundo cristão, né? Então, precisamos ter esse cuidado para não estar trazendo comparações, né? Defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Outro ponto importante, ele tentou ir para outra cidade, né? Que podemos chamar o plano B, Bitínia, né? Mas o Senhor também não permitiu, o Espírito não permitiu. Então, outra restrição dada pelo Senhor. Veja, quando a nossa vida é cheia de restrição, vá por aqui, o Senhor diz, não vá por aqui. Né? A gente não vai, não faça isso, não faça esse negócio, não pega esse trabalho, né? Não busque isso, né? Não diga isso. Então, o Senhor, irmãos, ele tem restringido para nos aperfeiçoar, né? Senhor Jesus, ele tem contornado Mísia, desceram a Trode. Então, à noite, sobreveio uma visão. Às vezes, irmãos, precisamos deixar uma noite bolar. Virão à noite para poder o Senhor nos dar direcionamento. Decida às vezes as coisas, não decida as coisas na hora. Dê um tempo, né? Para que você possa ler na comunhão com o Senhor, ser orientado pelo Senhor. Então eles, nessa noite, eles viram a visão, Macedônia dizia, passa a Macedônia aí, ajuda-nos. Então assim ele concluiu que era o caminho que ele veio tomar para pregar o evangelho, seria a Macedônia, né? E assim eles foram pregar o evangelho em vários lugares. Eu vejo que Paulo foi restringido, irmão, nesse aspecto aqui, né? Outro ponto que fala sobre isso é o capítulo 2, versículo 12, ainda de 2 Coríntios. Ainda sobre essa restrição de Paulo, né? 2 Coríntios 2:12. Ele fala assim, ó. Ora, quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Amém? Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito, por isso, despendido-me deles, parti para a Macedônia. Outra porta se abriu para Paulo e para pregar o evangelho, mas não teve tranquilidade ainda, porque não tinha recebido de Tito a resposta à carta aos Coríntios. Né? Senhor Jesus amado, então ele foi restringido, né? Aquela restrição, essa restrição aqui, irmãos, é interior, né? Restrição que provém do Senhor em nós, que nos indica qual é a sua vontade, né? Então, a falta dessa paz, né, ou desse sentimento interior é uma restrição que o Senhor impõe sobre nós, né, para poder direcionar-nos à sua vontade. Precisamos respeitar também isso, irmãos, pois é salvação para nós. Né? Louvado seja o Senhor. E Paulo, irmãos, ele tinha desejo, né, de pregar o evangelho em outros lugares, né? Pois a comissão dele, como eram gentios, ele queria até os confins da terra. E o Senhor disse isso em Apocalipse, né? Em Atos 1:8, o Senhor fala que deveríamos, que os discípulos deveriam, né? Aqui, mas receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Né? Então, Paulo queria chegar a esses confins da terra, né? E ele não tinha conseguido ainda. Ele chegou até Roma, né? Foi a Roma uma vez, pregou o evangelho lá, mas ele pensava em retornar para Roma e no retorno para Roma seguir para a Espanha, né? Capítulo 1, Romanos 8, 1:15, que na época, irmãos, a Espanha era os confins da terra, né? Era o extremo ocidente, né? Ou seja, já limítrofe, né, com o nosso Oceano Atlântico, né? Que na época talvez nem conheciam, né? Nem conheciam, né? A história mostra que nem conheciam o nosso continente americano, né? É por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, né? E no 15:22, Romanos ainda, mostra o desejo dele ir para a Espanha. Ele fala assim, nessa razão, que eu também muitas vezes me senti impedido de visitá-los, mas agora não tendo campo de atividade desta região e desejando muito visitá-los, penso em fazê-lo quando viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para lá, por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia, né? Mas agora estou partida para Jerusalém a serviço dos santos. Então Paulo tem esse desejo também, mas foi restringido, ele foi para Roma sim, depois mais preso, ou seja, em cadeias. Outra restrição dada pelo Senhor, né, irmãos? Então, irmãos, você vê que há temores por dentro
e lutas por fora, né? 2 Coríntios 7:5 fala sobre isso, né? Paulo ele tinha temores por dentro e lutas por fora. E você e eu temos temores por dentro e lutas por fora? Todos temos, irmão, né? Temores e lutas, né? Nesse tempo atual, antes tínhamos, né? Hoje, muito mais. Né? Temos tais temores e tais lutas. Vamos ver esse versículo? Senhor Jesus, porque chegando a nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Sua vida espiritual, irmão, está sem alívio, sem sossego, não precisa se apegar ao Senhor. Se voltar ao Senhor, pois só somos aquele que nos vai dar alívio, que nos vai dar sossego, tranquilidade, irmãos. Não há tranquilidade, irmãos, em nossa mente, nossos pensamentos, nossas coisas. Apenas desfrutando da presença do Senhor. Só o Senhor pode nos trazer conforto. Ó Senhor Jesus amado. Senhor Jesus, porém Deus que conforta os abatidos. Amém, irmãos. Deus conforta os abatidos. Tem experiência com Deus, irmãos. Na palavra, na oração, porque Deus ele vai nos confortar. Nos consolou com a chegada de Tito, né? E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-me à vossa saudade, vosso pranto, vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Louvado seja o Senhor. Então a gente vê assim que Deus ele conforta-nos, irmãos. Ele conforta-nos em toda situação. Então a gente vê assim como somos fracos, né? Mas é quando somos fracos que somos fortes, né? Então a gente vê aqui em 2 Coríntios, eu não vou ler os versículos porque não vai dar tempo mais, eu já li muitos versículos com os irmãos. Mas 2:6:1 fala assim, ó. E nós, a qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, né? E 1 Coríntios 3:9 mostra-nos que quando somos fracos, é que somos fortes, né? Ele fala assim, ó. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Esse versículo aqui para mostrarmos que nós somos úteis de amor do Senhor, como seus servos. Mas às vezes podemos nos achar desqualificados quando passamos por situações ou pecados, por erros, falhas. A gente às vezes falhas em nossa casa, nossa vida humana, espiritual. E a gente pode sentir, não, eu sou inadequado para servir o Senhor. Mas, irmãos, se pegar as epístolas de Paulo, aqui em 2 Coríntios mesmo, 1 Coríntios, Paulo fala 11 vezes, irmãos, 11 vezes que era fraco, que sentia-se fraco. Ou seja, mostrando a sua condição humana de que era alguém que era fraco. Se 1 Coríntios 2:3 é o que ele fala. 1 Coríntios 2:3. Isso escrevi para que, quando eu for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós a minha alegria e também a vossa, né? O 4:10, diz também isso. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo, né? O 9:22 diz que eu peguei o Corinto errado, mas é a 1 Coríntios. É porque nenhum deles falou em fraco, né? 2:3 ele fala. E foi em minha fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. Em fraqueza, tá vendo? 4:10. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós os sábios em Cristo. Nós fracos, tá vendo? E vós fortes. Então lá, 9:22. Paulo diz o que? E fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. O outro versículo que fala que Paulo sentiu-se fraco e disse que era fraco é 2 Coríntios 10. 10:10. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença de pessoal deles é fraca. E a palavra desprezível, né? 11:21. Ingloriamente e o confesso, como se fôramos fracos. Outro versículo, o 30. Porque o Deus é Pai do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. É o 30, né? Se tenho de gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, né? 12:5.
De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, né? E aí vai, mas eu vou ler não, tem mais 3 versículos, eu vou ler por causa do tempo, né? Então veja aqui, Paulo, irmãos, ele temos dificuldades e fraquezas como nós todos temos, amém? Como todos nós temos, ele tinha, isso não desqualificou, né? Mas é quando somos fracos, o Senhor pode agir em nossa vida espiritual, né? É que somos fortes. Paulo recebeu grandes visões e revelações do Senhor, e por isso também, para que não pudesse se orgulhar, ele recebeu do Senhor um espinho na carne, né? Então esse espinho na carne que ele recebeu foi para que ele pudesse, irmãos, não se orgulhar, né? Mas na fraqueza poder se gloriar no Senhor. Então as fraquezas são para podermos nos gloriar no Senhor e ser aperfeiçoados para poder o Senhor levar-nos a reinar juntamente com Ele. Amém? Então, para finalizar, vamos ler o versículo, o tema da semana, 2 Coríntios, que vai ser desenvolvido na semana que vem também. 2 Coríntios 12, né? Então, não se ache desqualificado, mas o Senhor, Ele tem nos qualificado em nossas fraquezas. Senhor Jesus amado, Ele fala assim no versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repousa o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Quando somos fracos, Senhor, aqui somos fortes, porque temos o Senhor para poder nos apegar. Senhor, temos carências, dificuldades, somos falhos, precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti não somos nada, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a perseverar em meio a tantas situações atuais que nos rodeiam. Senhor Jesus, queremos continuar perseverando, buscando a Ti, buscando Tua palavra, buscando o Senhor junto com os irmãos, mesmo em condição distante. Mas eu creio que logo, logo o Senhor nos fará voltar a reunir, estar junto na comunhão com os santos. Senhor Jesus amado, queremos ser de fato fiéis a Ti, Senhor, ser encontrado fiel. Por isso, Senhor, guarda também cada irmão, situação que esteja passando, venha estar suprindo, venha estar, Senhor, cuidando em seu trabalho, no seu dia a dia, Senhor, em sua casa, guarda a saúde dos irmãos, livra os irmãos de doença, livra os irmãos de contrair ainda esta tal doença, Senhor, nessa pandemia. Senhor Jesus amado, também seja com suas influências sobre o trabalho dos irmãos, sobre tudo, Senhor, venha aplacar essas ondas. Confiamos no Senhor e queremos louvar o Senhor porque o Senhor tem nos dado tempo, tem sido longando para conosco. Queremos aproveitar cada oportunidade para reinar contigo, Senhor, para que o Senhor possa vir o quanto antes e julgar essa terra e tudo o que tenha ocorrido nela. Oh, Senhor Jesus amado, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Cuide de cada irmão, cuide da igreja, Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor por essa palavra, né? Senhor Jesus amado,